Boa noite, gente. Só falta um minuto, então eu vou conversar com vocês nesse um minuto, né? Eu sou Saane, a gente já é a nossa terceira aula aqui. Hoje eu acho esse tema é um pouco difícil, tá? Então eu vou dar o meu melhor para que vocês consigam compreender, porque, ao meu ver, essa terceira aula era a que mais pega, assim, sabe? Então, por favor, prestem bastante atenção. Eu vou dar vários exemplos, como nas duas outras aulas anteriores, né? Para que possa ficar mais fácil. Nessa aula, a gente vai falar sobre superpoderes. Bem, falando assim, não é exatamente superpoderes como a gente pensa, tá? Tipo, novelas mutantes, essas coisas. Então, a gente vai pensar em um cenário onde a nossa protagonista ela vai adquirir um superpoder, digamos assim, como está aqui, para contra-atacar, para ter a sua vingança, para ter a sua mudança, ok? Como a gente sabe que todas as três aulas que a gente teve é para ajudar vocês a entender melhor o que é esse mundo de contra-ataque, o que é esse romance, essa novela. Então, essas duas primeiras aulas, elas foram de um tema, ontem foi sobre, não sei se todo mundo estava aqui ontem, mas ontem foi sobre renascimento. Então, hoje a gente vai falar sobre um poder divino, digamos assim, ok? Primeiramente, a gente vai explicar o que sejam esses superpoderes, tá? Aqui, a protagonista, o motivo da protagonista de adquirir superpoderes é para que ela possa contra-atacar, né? Que é o tema da nossa aula em geral, da primeira, da segunda, da terceira agora. Então, nesse impulsionamento de, tipo, poder contra-atacar, pode ser voltada para uma história dentro de um jogo, por exemplo. Gente, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desliga. Obrigada. Aqui, eu vou ler um pouco do resumo, não de cima, isso aqui de baixo, que é quando criamos superpoderes como sistemas ou adereços, também devemos definir as regras. Poderíamos estabelecer as regras de que o sistema não é apenas útil para o protagonista revidar. O sistema também pode ser uma ameaça à vida, aparência, riqueza e etc. A gente vai para a parte 1. A gente tem uma pergunta que eu acho que é legal, né? Que aqui fala assim, como nas novelas coreanas, sim. Eu não sei se aqui o pessoal lê mangá ou lê algumas obras traduzidas, tá? Tem muito isso, inclusive tem alguns exemplos aqui para que vocês possam entender, mas é bastante voltada para esse tema de novela coreana, tá? Em primeiro lugar, esse tipo de romance ainda será relativamente desconhecido para vocês. Aqui a gente vai pegar todo um cenário, porque eu creio que esse tipo de romance aqui brasileiro, eu nunca li nenhum. Eu já li de obras traduzidas, como eu citei, e também de mangás. Então, é por isso que eu tô falando que essa aula aqui precisa de bastante atenção e bastante exemplo, para que vocês possam entender. Eu vou dar um tempo, para perguntas, por causa que, gente, isso aqui a gente precisa de uma atenção maior do que das aulas passadas, tá? Agora vamos aqui para o que é os superpoderes. Vocês podem estar pensando realmente ainda na Velos Mutantes, eu acho que muita gente já sabe o que é, de o lance dos X-Men também, mas não é voltada a isso, tá? Os chamados superpoderes referem-se a postes de superpoderes, assim como os heróis da Marvel podem usar um adereço para parar o tempo ou destruir o mundo. Também pode-se entender que ao jogar o jogo haverá um tipo de aplicativo chamado plugin. Eu não sei se você foi exposto a isso, o plugin pode fazer você jogar o jogo mais fácil do que outros, por receber, por exemplo, de acordo com as regras do jogo, o vencedor ganha 100 moedas de ouro, mas depois de usar o aplicativo de plugin, o número de moedas de ouro que você recebe pode ser decidido por você mesmo e não a limite superior. Esse
essa parte citada aqui, vocês podem pegar muito como um sistema, tá? Tipo, uma inteligência artificial, por exemplo, só que no caso não vai ser voltada para a ciência, vai ser voltada mais para a fantasia, tá? Na ficção, a manifestação de superpoderes é principalmente os personagens principais que, por uma ninharia insignificante, ganham capacidade de ler mentes do nada, espaço do conhecimento, enorme fortuna, obediência invencível, etc. Existe um sistema no mundo e esse sistema escolherá aleatoriamente uma pessoa para emitir uma recompensa misteriosa e ver como essa pessoa usa essa recompensa. Também é possível que alguém queira alcançar algum propósito, depois atrair o protagonista com uma enorme fortuna. Novamente, quando vocês forem escrever aqui um livro, é bom ressaltar, vocês forem escrever algo desse gênero, não precisa descrever bem por que, que a pessoa foi escolhida por esse sistema, vocês não precisam focar muito nisso, por causa que a história não vai girar em torno disso, ela vai girar em torno de como o sistema mudou a vida da protagonista, ok? Pega uma história específica, como por exemplo, a heroína sofreu um acidente de carro quando era criança, quebrou as duas pernas e foi diagnosticada pelo médico como inválida para toda a vida. Ao ficar mais tempo sentada na cadeira de rodas, o desespero e a baixa estima no coração da heroína aumentaram. Um dia, a heroína empurra sua cadeira de rodas para passear no parque e encontra uma senhora implorando. A heroína deu todo o trocado que ela tinha para a senhora. Ao voltar para casa, a heroína encontrou uma voz em sua cabeça e começou a lhe dizer: Parabéns, você foi escolhida pelo Sistema 001. O Sistema 001 possui a tecnologia mais avançada do mundo e pode ajudá-la a realizar qualquer desejo, mas você deve fazer os seguintes requisitos. Os requisitos do Sistema 001 podem ser pedidos à heroína que tome a iniciativa de conversar com o estranho todos os dias. 3 dias para fazer um amigo, 5 dias para começar a ir para a escola, vá a lugares que ela nunca esteve antes com seus amigos e assim por diante. Em outras palavras, através dos requisitos do sistema para ajudar a heroína a se livrar gradualmente da baixa autoestima e do desespero, a heroína pode obter o guia de reabilitação, o aparelho de reabilitação fornecido pelo sistema 001 para cada requisito ela realizar. Eventualmente, a vida da heroína é bastante revertida ao concluir as tarefas do sistema. Vocês podem ver aqui que é bem complexo, né? Tipo, colocar em um livro, algo assim. Primeiro, novamente, vocês não precisam especificar o que é esse sistema, ok? Não é necessário. Vocês podem pegar inspirações em mangás. Tem mangá na Mangaton, tá? Na Megaton. Tem um mangás que fala sobre isso. Vocês podem pegar como exemplo, porque tem algumas pessoas que elas não gostam de pegar livros extensos e o mangá é rapidinho, você lê ali e entende mais como é. Aqui também tem vários exemplos para que vocês possam entender. Mas, novamente, isso do sistema, dos poderes, dentre outros, de algo que ela adquiriu, que vai ajudar ela, não vai girar em torno da descrição desse algo, tá? Vai girar em torno da vida da personagem, da protagonista, como isso vai mudar a vida dela, como ela vai usar isso. Aqui tem um exemplo, né, que pode ser um objeto fácil de transportar como em forma de um anel. Então, ela achou um anel e esse anel tem um poder mágico, então isso remete muito para fantasia. O 2 também pode ser o sistema. Aqui, inclusive, eu vou dar um exemplo de mangá que tem na Mangaton, tá? Na Megaton, Mangaton. Tem lá, que é sobre Curve-se a rainha, Curve-se a sua rainha, Curve-se a sua rainha, que é na base desse sistema que a gente tá vendo aqui, tá? Que tem um sisteminha e essa mulher, ela recebe, ela é a vilã, tá, gente? Ela não é a protagonista, não, é a vilã que recebe. A vilã recebe esse sistema, então o sistema ele vai disponibilizando moedas quando ela atinge a favorabilidade. Quando algum, tipo, ele escolhe lá, aleatoriamente, designa um cara para que goste dela. Então, ela faz de tudo mesmo, para que o cara comece a gostar dela. Quando o nível vai subindo do quanto ele gosta dela, ela vai ganhando acesso a alguns objetos dentro do sistema. Esses objetos podem ser variados. Ela pode usar em diversas situações. Por exemplo, um objeto que atrai
que educa alguns animais, que é o que acontece em um episódio. Que ela precisa disso, então ela usa de acordo com o dinheiro que ela ganhou, as moedas. Então, aqui, como diz que pode ser um animal de estimação bonito, mas invisível para qualquer um, exceto para a protagonista, ou você pode imaginá-lo alguma outra forma, como uma flor, um cachorro, etc. Nesse que eu tô lendo, realmente é invisível, tá? Para todo mundo, menos para a vilã. Vocês podem ver que deu uma mudada, né? É a vilã que usa, só que a vilã usa, mas acaba que ela não se dá bem. Então, vocês também podem jogar assim, que é a vilã que usa, só que ao invés de ajudar ela começa a ajudar a protagonista, porque tipo, ela faz mais escolhas no sistema e aquilo vai deteriorando a imagem dela e o que exalta o protagonista, sabe? O protagonista tem mais destaque por causa disso. Manifestações de superpoderes. Ou pode ser uma função ou um adereço que não tem forma específica, mas quando você diz um comando, ele será exibido no ar. Aqui tem, né, uma imagem, uma representação. Também tem assim, um mangá assim na nossa plataforma, que é sobre, que eu até citei ontem, se eu não me engano, é sobre ela ganha moedas para que ela consiga também esses adereços, etc. E aparece como assim? Dessa forma, ela compra lá o que ela quer, só que para isso ela tem que fazer algumas missões, digamos assim. Ela tem que, exemplo, derrotar a vilã, ou, ou derrotar, tipo, ou derrotar a vilã, ou, desculpa, ou mudar a forma que, tipo, o destino dos dois, ou unir duas pessoas. Ela também tem que colocar as ações da empresa que é dela, né, da família dela, subam o valor. Então, tem várias coisas que ela tem que fazer. Então, ela vai ganhando moeda com isso. Só que depois, tipo, ela consegue, aí ela pula por uma outra história. Vocês também podem usar essa tática. Isso é usado muito em mangá, então, eu tenho a minha sugestão é que vocês peguem para ler. Eu realmente não conheço histórias assim, de livros assim, que faz isso. Então, vai ter alguns exemplos aqui para vocês. Aqui a minha sugestão mesmo é mangá, porque tem muito assim. E livros coreanos também tem muito. Além do mencionado acima, também é possível que exista um sistema de viagem no mundo do livro, o que significa que a heroína viaja em um livro, torna-se uma pessoa no livro e vive no mundo construído no livro. Pode ser entrar no livro como uma personagem existente ou pode ser entrar no mundo do livro como uma pessoa que não existe no próprio livro, geralmente como um personagem coadjuvante. Também daremos exemplos desse livro. Deixa eu... Desculpa, gente. Deixa eu colocar aqui ontem, eu citei, tá? Vocês podem perceber que quem participa da primeira e segunda aula, vocês veem que, tipo, é um combo de aula que uma ajuda a outra, tá? Ontem eu citei que também que você pode escrever e colocar dentro de um livro, que é o que acontece aqui. Novamente, isso é muito retratado em mangá, muito, muito, muito. Então, todos os meus exemplos aqui, ou quase todos, vão ser voltados para isso, tá, gente? Vocês podem, por exemplo, tem um personagem que ela tá lendo uma novel e ela acaba sofrendo um acidente com isso, entra no livro já é uma fantasia, ontem eu citei, uma fantasia do livro. Então, bora. Entrei no livro, só que eu consegui um sistema. Vocês podem colocar duas coisas juntas. Consegui um sistema e agora eu vou mudar a minha vida com ele. Vocês podem prolongar a vida da personagem ou pode prolongar e matar ela, como acontece em alguns mangás, tá? Onde a protagonista, ela, para finalizar uma história com, com, com o sistema, ela cumpre todas as funções, aí o sistema para e reinicia em uma outra história. O tipo comum de heroína em tais obras. A protagonista é particularmente pobre no estágio inicial ou deve ser selecionada pelo sistema por causa da necessidade urgente de dinheiro. A protagonista é selecionada pelo sistema porque tem forte desejo de se tornar bonita
Ou a protagonista não se importa com dinheiro, aparência ou qualquer coisa. Ela é selecionada pelo sistema para testar sua natureza humana. Aqui tem alguns exemplos. Obviamente, vocês podem misturar tudo, ou vocês podem procurar o de vocês, ou como vai ser o protagonista de vocês. Aqui é apenas alguns exemplos comuns, tá? Para facilitar o entendimento, porque é um pouco complicado. Então, vamos lá. Tem uma história que é assim. A protagonista, ela inicia com ela na época que ainda existia rei, rainha, imperador e etc. E nisso, é um mundo também fantasioso. Nisso eles jogaram muita magia, etc. E tem esse sistema com essa protagonista. Esse sistema, ele diz que o vilão na história acaba matando todo mundo, sabe? O seu nível demônio, digamos assim, acaba matando muita gente. E a função dela é evitar isso. Agora, como ela vai evitar isso? Ela começa, o sistema começa a falar algumas coisas, tipo, o nível de raiva dele tá em, tipo, 70%, você precisa baixar isso, porque senão ele vai meio que virar um demônio, sabe, matar todo mundo. Então, a principal missão dela é impedir isso. Então, ela começa, o sistema diz lá o tanto que de favorável, não sei, gente, não consigo falar essa palavra. Tanto que o sistema, tanto que o personagem principal gosta dela e tal, e começa um conflito. Porque você sabe, nisso sempre tem os vilões, sempre tem os personagens coadjuvantes e etc. Então começa o conflito. E com isso, a protagonista ela começa a receber alguns itens do sistema e vai usando isso de acordo com o passar dos capítulos, ela vai usando isso e tal, no final ela consegue, consegue fazer com que o protagonista ele não atinja o nível lá. Aí a primeira, é tipo chamar a primeira temporada, é algo assim. Ela finalizou aí. Então, aí ela começou, aí o sistema reiniciou, a missão dela foi concluída e ela reiniciou e foi para um outro plano. Então, vocês conseguem perceber que dá para você jogar magia e sistema em um só, ou então você pode simplesmente colocar o sistema, então o lance da magia, nisso continha magia, era uma história fantasiosa, é, por causa dos demônios, ela tinha que lutar contra isso, ela tinha poder e tudo. Então, misturou ali dois gênios, colocou o sistema e também colocou o poder dela, tá? O tipo comum de heroína e tais obras. No modo sistema de viagem, viagem no mundo do livro. Nesse é que ela embarca, tá? Que ela tá lendo, por exemplo, e ela entra ali no livro e precisa mudar a situação. A heroína é escolhida pelo sistema para se tornar uma personagem do livro. Essa personagem é estúpida e faz muitas coisas irritantes por ciúme, mas na verdade é tudo guiada pela malícia. A heroína é escolhida pelo sistema para ser uma protagonista do livro. Essa personagem é gentil e nobre, muito talentosa, mas sem sucesso por causa de não tem chance para mostrar o seu talento. A heroína foi escolhida pelo sistema para se tornar uma personagem do livro. Essa personagem é muito talentosa e trabalhadora, mas sem dinheiro e sem poder. Seu próprio trabalho de honra foi tirado por pessoas poderosas. Sua vida está arruinada. A heroína calma e inteligente que morre acidentalmente se torna uma pessoa fraca e intimidada no livro. Ela adapta-se à situação no livro e depois faz um trabalho. É, geralmente, o que eu mais leio é a primeira, onde a protagonista ela entra no livro e ela entra como vilã, então a vilã acaba morrendo, tal, ela sabe do sexto livro, ela tenta contornar aquela situação. Então, vocês podem usar vários tipos, tá? Como eu disse, vocês podem até juntar e fazer mais de um. Vocês podem colocar, por exemplo, que ela é uma vilã e ela tipo, tem muitos ciúmes e tal, mas é porque ela era uma pessoa que nunca foi reconhecida pela família, então no início ela era uma pessoa fraca, etc, só que ela não teve muito apoio da família e foi começar a se transformar, começou a ser guiada pela malícia, como falam no primeiro, então ela vai tentar reverter aquela situação. O herói desse tipo de romance e as personas vilãs são, na verdade, organizados de acordo com a imaginação do autor, bem como as necessidades da trama, porque ao contrário da heroína que está entrando em um mundo do livro ou tem um plano de sistema, eles precisam estabelecer alguns contrastes especiais quando descobrir que a heroína mudou. Nesse caso, é o lance dos altos e baixos, tá, gente?
muito conflito também nesse lance de história, assim, tem muito conflito, tem muita reviravolta, tem muitas descobertas. Então, é importante vocês saberem descrever essas situações, porque, como eu disse, essa parte da aula é a mais complicada. Então, vocês podem mandar o enredo para mim, ou para Ingrid, ou para Bianca, tá? Para a gente dar uma olhada e ajudar vocês, porque. E também dei uma olhada novamente nesse PDF. Eu vou fazer um resumo disso, para que vocês possam entender, e eu espero que estejam entendendo os exemplos, mas tenho em mente que é uma grande, é um grande mundo de possibilidades que vocês podem adicionar aqui. Na verdade, podemos descobrir que, com o conteúdo de nossas 3 aulas, o ponto mais importante é descrever as mudanças protagonistas depois e antes do Renascimento. As mudanças protagonistas depois e antes da viagem no tempo, as mudanças protagonistas com e sem o sistema. Além disso, também precisamos escrever as mudanças nos métodos do protagonista para contra-atacar. Podemos, primeiramente, substituir o protagonista para pensar a respeito sobre, assumindo que, com esses perfis, você vai querer escrever que tipo de enredo. Parte 3. Não se preocupem que, se vocês não estiverem entendendo, eu vou voltar depois, tá? Aqui é o livro que a Ingrid, ela reforçou muito, ela mandou muitas vezes lá no grupo, tá? Quem não leu, vocês podem dar uma olhada nesse livro, o link tá no grupo. A protagonista é uma heroína que tem a personalidade de Cinderela. A família da avó da heroína é rica, mas por algum motivo a heroína viveu uma vida pobre. O herói e a heroína são amigos de infância, mas só ama a heroína e acha ela alegre e engraçada. Breve introdução. A heroína é uma Cinderela que não consegue nem pagar as mensalidades e trabalha em 3 empregos por dia. Ela sonha em ganhar dinheiro. Um dia o sistema lhe enviou o dinheiro, 10 bilhões. Apenas o requisito, gastar tudo. Se ela não gastar tudo, ela vai morrer. A partir de então, a heroína vive uma vida rica e tem problemas de como gastar tudo. O sonho de todo mundo, né? Aí ainda tem um problema de gastar dinheiro. Aqui são alguns esboços do capítulo, eu vou ler para vocês para que vocês possam ter exemplos a mais, tá? Que eu não sei se vocês conseguiram ler o livro, mas tá lá no grupo novamente o link. A heroína morreu por causa de um acidente de carro. Ela foi salva pelo sistema e voltou 7 anos atrás. Ela deve aceitar as tarefas de gastar o dinheiro. Se ela não conseguir gastar 10 mil em 10 minutos, ela será mandada de volta ao local do acidente de carro, ou seja, da morte. Uma vez que a heroína aceita essa tarefa, significa aceitar esse sistema. Então, ela tem que continuar fazendo a tarefa de gastar dinheiro. A heroína aceitou esse sistema e, em caso de emergência, e começou a completar a primeira tarefa. A heroína voltou para casa para ver que sua avó ainda continuava saudável. Ela se sentiu aliviada. No passado, ela não era rica, mas gastava muito dinheiro. Ela era uma garota má. Como resultado, sua avó ficou doente por causa do excesso de trabalho. Para ganhar dinheiro, agora ela decidiu ser uma boa menina. A heroína do sistema comunicou o propósito final e as regras aplicáveis. A heroína recebeu uma tarefa diária e tarefas mensais. Quando ela completar uma, ela terá mais uma chance de renascer. A heroína, para completar a tarefa de gastar dinheiro em tempo limitado, comprou 50 mil serviços de viagem. Isso foi encontrado por seus colegas de classe. Eles queriam espancar a heroína por causa de ciúmes. Gente, vocês podem perceber aqui que ele não especificou porque o sistema apareceu, tá? Não descreveu porque o sistema apareceu nem nada assim, porque não é necessário. Vocês podem simplesmente colocar que existe um sistema, não precisa detalhar o porquê desse sistema, não precisa ter uma explicação lógica para isso, porque, poxa, é um livro de fantasia, então vocês não precisam dar esses detalhes. É melhor que vocês foquem na história. Foquem em como era antes, como ficou depois, o que vai acontecer com a heroína agora. Aqui diz que ela foi espancada pelos colegas de classe, por causa de ciúmes, então já é um baixo. Numa história que precisa realmente ter altos e baixos. A heroína acertou a cara do grupo de meninos com o dinheiro que elas precisavam para gastar nas tarefas diárias. Ela fugiu para denunciar a polícia. Ela relatou o bullying escolar como um caso de roubo. O
relógio da marca de heroína foi acidentalmente quebrado no processo, o valor dela era mais de 200 mil. Acontece que a família da avó da heroína é muito rica, mas a heroína e a mãe da heroína deixaram aquela família por algum motivo e viveram uma vida pobre. Vocês também podem colocar o porquê aqui, por exemplo, o porquê de eles terem optado por viver uma vida pobre. Então, vocês podem colocar esses detalhes. Esses detalhes são legais, tá, para a história. É importante ressaltar o antes e o depois, como eu disse, o porquê da família não morar com a família rica dela, ou porquê da mãe e do pai terem, né, fugido e tal. Tem várias opções e é bom para complementar a história. Se a heroína comprar algo por causa da tarefa, esses bens de consumo são reciclados após a conclusão da tarefa final. Então, a heroína gostaria de usar o dinheiro para ganhar dinheiro. Ela deve fazer algum investimento e economizar parte do dinheiro que pode ser economizado. A tarefa principal atual da heroína mudou de 10 mil para gastar em 10 minutos para gastar meio milhão em 10 minutos. A dificuldade começou a aumentar. Nesse momento, o herói voltou do exterior em busca de notícias da heroína, e o herói e a heroína eram namoradinhos de infância. Por causa de algum acidente, o herói foi para o exterior para tratamento médico. Quem é que não queria ter essa dificuldade dela, né, de gastar dinheiro em, sei lá, 10 minutos? Gente, pelo amor de Deus, eu acho que eu gastaria em menos. Sério. Enfim, aqui o personagem principal já apareceu, então que vai desenrolar um pouco do relacionamento romântico deles. Então, poxa, aqui pode ter várias dificuldades. Porque o sistema pode impor que eles não podem ficar juntos, ou o sistema pode dizer que, sei lá, inventar que ele não ama ela. Tem várias opções, tá? A heroína usou o dinheiro para comprar bilhetes de loteria todos os dias e finalmente ganhou 50 milhões. No entanto, o dinheiro também é considerado como um fundo-tarefa do sistema. A heroína contou à avó todo o processo de ganhar na loteria, mas quando terminou de receber a recompensa, a avó não se lembrava de que tal coisa existia. Então, a heroína sabia que se ela deixasse os outros sabendo sobre a existência do sistema, as memórias correspondentes desapareceriam. Tá vendo? Isso é mais um empecilho para a heroína e o herói. Então, ela não importa se ela vai falar do sistema, ninguém vai se lembrar. Então, já tem vários baixos e também vários altos, né? Porque ela tá ganhando dinheiro, paga muito. Então, vocês estão percebendo que a história está desenrolando bem, a história está desenrolando que mudou o tanto de dinheiro que ela tem que gastar, a forma como ela ganhou dinheiro, o sistema não gostou, então não contou, ela tinha agora que gastar 50 milhões, ficou no fundo e etc. Então, ela tem que arranjar jeitos de gastar o dinheiro, mas mesmo assim ganhar dinheiro em cima. Agora já vimos aqui que loteria não vale. À medida que a tarefa se tornava mais difícil, a heroína também ficava admirada com a capacidade do sistema e se sente vagamente se as tarefas futuras podem não ser concluídas sozinhas. Então, a heroína encontrou algum guarda-costas e se preparou para atribuir o trabalho. A heroína abriu uma conta para compras online. No processo de bate-papo com o sistema, ela analisou as regras de liberação de tarefas. A primeira vez que a tarefa principal é de 10 mil, a segunda vez é de 50 mil, a terceira é de 100 mil e a quarta deve ser de 200 mil. A primeira vez era 10 minutos, a segunda era de 20 minutos, a terceira era de 30, então a quarta vez vai ser de 40 minutos. A próxima missão é de 40 minutos para gastar 200 mil. A heroína foi apresentada a um diretor com potencial na vida anterior por seu melhor amigo. O diretor está arrecadando fundos para filmar sua obra-prima. A heroína decidiu investir na série enquanto completava as tarefas do sistema. Podemos dizer que ela sempre faz ela fez uma lógica válida, né? Então, vocês também podem brincar com isso, ou vocês simplesmente podem usar o sistema como alguém que gosta muito de pegar peças, tipo, do nada chega com a missão e fala assim, poxa, agora vai gastar 300 milhões em um minuto, e da próxima vez em 20 minutos tem que gastar 50 mil, entende? Aqui tem uma breve análise do livro, eu espero que todo mundo esteja me entendendo, porque realmente não é fácil falar sobre isso, não é fácil compreender, mas daqui para o final da aula todo mundo vai entender, tenho fé. Entre os trabalhos com um sistema especial, o sistema, por algum motivo, deseja vincular a força do personagem para concluir a tarefa. Assim, no início, muitas vezes há uma razão pela qual o protagonista não pode recusar o sistema. Também faz uma configuração razoável para a existência contínua
continuada do sistema. Esse livro não é apenas um simples sistema que permite à heroína de completar a tarefa de gastar dinheiro, mas também um segundo capítulo para dar à protagonista a oportunidade de mudar a si mesma por causa de sua avó. Assim, o sistema e o afeto alimentam a heroína para viver bem, os dois articulados de forma muito natural e razoável. Como vocês observaram, a heroína teve a segunda chance dela, né? Isso foi bem retratado na aula passada. Então, quem participou da aula passada tem mais de uma ideia para jogar aqui, né? No lance do renascimento, lá ambos juntos, ou então só dar continuidade na vida da pessoa ali mesmo. Tipo, ela tem 20 anos, mas ela não vai voltar 7 anos antes. Ela vai continuar com 20, mas ela vai descobrir o sistema e a partir dali vai mudar a vida dela. Ou você, ela tem 20, ela volta 7 anos atrás, junto com o sistema, e dá início para mudar, por exemplo, aqui, a saúde da avó dela. Bernardo, do livro. Pelo conteúdo dos 10 capítulos que apareceram até agora, podemos dizer, para a heroína, na medida que a tarefa se atualiza, seu nível de consumo, o círculo social, classe social também aumenta gradativamente. Talvez alguns autores pensem que parece fácil, mas escrever de fato é muito difícil. Na verdade, podemos começar por nós mesmos. Se você é o protagonista, quando você tem tanto dinheiro, o que você pode comprar? Que papel isso desempenhará? Há um impacto sobre as pessoas ao redor, podemos pensar em pequenas coisas e usá-las para escrever uma história. Não pense que é muito complicado. Claro, se você quer escrever, a primeira coisa é começar a escrever. Gente, se eu tivesse, tipo, esse tanto de dinheiro que ela arrecadou, eu sairia comprando um monte de empresa, de ações de empresas famosas. Exemplo, eu compraria as ações da Apple, eu compraria as ações hum, do Google. Então, eu estaria investindo em um monte de coisa. Eu acho que isso seria válido. Você pode colocar isso como algo no seu livro, tá? Para ser válido. Ou você pode simplesmente fazer que o protagonista não pense isso no primeiro momento e sair gastando, tipo, um monte de dinheiro, como eu também faria. Gastaria um monte de dinheiro em um monte desses aplicativos de venda online. Nossa, ia gastar muito dinheiro. Quarta parte, que é os compartilhamentos de inspirações. O resumo do negócio em uma frase, né, do livro é uma frase, a heroína entrou em um romance que havia lido, sendo personagem coadjuvante, viciosa no livro, ela decidiu mudar o seu destino. A breve introdução. Aqui foi que eu citei, né, anteriormente, que você pode colocar seu personagem para entrar no livro, e nisso ela pode ou desenvolver o sistema, ou desenvolver algum outro poder. Por exemplo, ela tem uma ampulheta e toda vez que ela vira a ampulheta, ela volta 5 minutos antes. Então, ela entrou no livro e ela entrou em uma confusão, ela virou a ampulheta de 5 minutos antes, então ela, poxa, agora posso me safar dessa. Só que você também pode colocar um efeito colateral. Exemplo, ela acaba envelhecendo mais toda vez que ela usa a ampulheta. A breve introdução do comportamento de inspirações é: a heroína acordou e se viu em um livro que havia lido. Ela se tornou a personagem coadjuvante do livro. No livro, ela é a verdadeira jovem senhorita de família rica, mas foi levada por outro quando nasceu e cresceu em uma família pobre. Depois de ser encontrada pelos seus pais verdadeiros, foi levada à sua família rica, ela não se encaixava na verdadeira família. Os pais ricos não tinham afeto por ela e o irmão rico só se importava com a garota, com a garota, a que era a filha da família, apesar de que não é. Seu noivo também ama essa garota. Eles estavam tratando a personagem coadjuvante como uma estranha. Vou resumir isso. A protagonista entrou como uma personagem coadjuvante, né? Que ela era filha de tipo um marquês. E nisso já tinha uma outra protagonista que era a irmã dela. E ela era muito humilhada por causa disso, porque todos os holofotes estavam na irmã dela, mesmo ela sendo prometida ao seu noivo, o noivo queria a irmã dela, então ele é um belo de um conflito. E aqui, a personagem coadjuvante sente que aquela garota roubou tudo dela, então ela dificulta essa garota, insultando-a, provocando, atraindo o amor de seus pais e irmãos, brigando
com ela por seu noivo. No entanto, a personagem coadjuvante finalmente acaba sendo odiada por todos e sendo expulsa da família. Depois que a heroína entrou no livro, ela descobre que a garota A está levando todos a isolar a heroína. E se depois que a heroína entrou no livro, está levando todos. Gente, peraí. Depois que a heroína entrou no livro, ela descobre que a garota A está levando todos a isolar a heroína e se descreve como a vítima. A heroína usa sua personalidade interessante e capacidade de mudar a concepção dos outros sobre ela e até atrai o interesse do herói e do personagem coadjuvante. Ela ganha o amor dos pais e recebe muito dinheiro. Resumindo, explicando melhor isso, porque a leitura não ficou legal, mas eu vou explicar. Nesse caso, primeiramente, no livro, a nossa protagonista, que era um personagem coadjuvante, ela era de uma família pobre, etc., ela foi descoberta e tal. E aí ela entrou em conflito com a heroína, que era para ser a heroína, tá? Entrou em conflito com ela, porque ela sentiu que ela pertencia àquela família, então ambas entraram em conflito. Uma estava tentando tirar da outra. Só que o que era para ser heroína, por exemplo, acabou tirando tudo dela, ela se sentiu mal com isso, porque, poxa, ela era a filha verdadeira da família, então e fez de tudo para que a nossa protagonista, no caso, né, a nossa coadjuvante, brigasse com ela por tudo e acabou saindo como vítima. Só que quando a nossa heroína real entra no livro, ela muda aquilo. Ela não quer mais aquilo, então ela muda. Ela faz com que as pessoas vejam quem realmente é a anterior protagonista, tá? Então ela mostra o caráter daquela que se finge de boazinha, de vítima. Então, o que aconteceu aqui para ser superpoder? A entrada num livro. A fantasia de entrar em um livro. 2. O aumento da riqueza. A heroína contra-ataca no local de trabalho com a ajuda do sistema ganha riqueza e status. A heroína que se formou na universidade obteve um assistente de sistema, contanto que ela completasse as tarefas do local de trabalho emitidas pelo sistema. Ela poderia obter recompensas mágicas, como pílulas que não engordam, comprimidos de cálcio para aumentar a inteligência, bebidas que fazem alguém dizer a verdade. Então, a heroína pula o estágio no primeiro dia de trabalho. 1 mês para ser promovida, 2 meses para obter centenas de milhares de bônus. Desde então, a pequena secretária se tornou a funcionária mais rica da empresa. Podemos ver que aqui eles incluíram um sistema e o objetivo do sistema era ela ganhar riqueza e status. Nisso, vocês podem ver que tem algumas recompensas do próprio sistema, onde ele dá comprimidos, pílulas, dentre outros. No entanto, vocês podem modificar isso, tá? Vocês podem colocar, por exemplo, um perfume para atrair o protagonista, é um exemplo, ou algo que para incriminar não pode incriminar, algo para descobrir o que a colega de trabalho que tinha inveja dela fez com ela, esse tipo de coisa. Vocês podem inovar. A imaginação aqui é bem útil. Gente, mas já acabou. Eu vou voltar tudo. Bom, vamos lá. Vocês conseguiram entender os exemplos? Porque, assim, eu posso dar mais exemplos sobre isso, porque eu realmente acho bem complicadinho falar sobre esse tema. Eu acho bem, sabe? Eu, Saane, tá, gente? Vocês podem achar super fácil, mas eu, Saane, eu acho complicadinho escrever sobre isso e falar sobre isso. Mangá, eles retratam muito, 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 muito. Quem é fã de mangá, poxa, viu isso bastante. Até na nossa plataforma tem alguns mangás sobre isso, onde tem sistema, onde a heroína entra no livro. É complexo, tá? Vamos lá, vamos começar de novo, com quais opções vocês têm. Vocês têm a opção de colocar um objeto, como uma ampulheta, por exemplo. Eu tenho uma ampulheta e eu descobri que ela tem um poder de voltar no tempo para corrigir algumas coisas. Então, toda vez que eu giro aquela ampulheta, eu volto 1 hora atrás.
gira a ampulheta, volta, sei lá, 5 dias atrás. Então, vocês podem definir um tempo, mas vocês também podem definir o impacto que tem sobre a saúde do protagonista, por exemplo. Então, vamos lá. A protagonista é uma colegial e ela se mete em várias confusões, por causa de algumas pessoas que têm inveja dela, e etc. Quando ela descobre essa ampulheta, ela fica voltando sempre para evitar esses conflitos. Exemplo, a vilã joga um copo de suco no rosto dela. Ela volta 5 minutos atrás e evita passar naquele momento pela vilã. Então, ela evitou um acidente, uma vergonha para ela, uma humilhação. No entanto, isso consumiu um pouco da força vital dela, ok? É um exemplo da manifestação de superpoder por objeto. Manifestação de superpoder pelo nosso sistema. Falamos aqui que é um sistema bem fofinho, né? Adoro receber o nome desse mangá. Exemplo do sistema. Vocês podem juntar o sistema de entrar no livro. Ela entrou no livro, e nisso o sistema foi junto com ela. Ou vocês podem colocar de um acidente. Nisso, ela estava passando, tal, foi atropelada. Nisso que ela achou que estava morrendo, ela voltou um tempo e voltou junto com o sistema. O sistema chegou assim, apareceu e falou que para ela, por exemplo, consertar a vida dela, que antes estava totalmente um caos, ela deveria cumprir algumas missões e ele daria algumas recompensas. Vocês podem citar as recompensas com o passado da história. Vai citando, vai desbloqueando algumas funções do sistema também. Exemplo, a função de voltar um pouco no tempo, ok? Isso é bem útil na maioria das vezes. Voltar um pouco no tempo, ou dizer quando alguém está mentindo, ou a forma de conseguir ler o pensamento de alguém. Tem várias possibilidades. A manifestação de superpoder também pode ser quando você está, em um exemplo, você criou um mundo novo no seu livro de um jogo. Nesse jogo, é, aparece sempre o que apareceu aqui, tipo uma tela, e ela vai designar os personagens. Tem um mangá sobre isso, onde a protagonista, ela joga muito, e tem uma personagem que é a vilã, mas ninguém escolhe ela. Quando ela morre, adivinha, gente, ela acaba entrando no corpo da vilã, que ninguém queria. Então é mais difícil, os personagens principais não gostam dela, e fica exibindo essa telinha para que ela faça algumas escolhas de jogo, tipo, você escolhe se encontrar com tal protagonista hoje, você escolhe se encontrar com tal pessoa hoje, passo tipo umas missãozinhas, sabe aquele jogo que você joga de jogos alternativos, onde vocês têm várias opções para você escolher, e cada escolha leva a um cenário diferente? Então, nesse aqui, a manifestação dos superpoderes 3 é basicamente isso. Você tem algumas escolhas, vocês podem fazer dentro de um jogo, por exemplo. Gente, vocês estão conseguindo compreender? Tá muito difícil. Querem mais exemplos de sistema, querem mais exemplos de entrar no livro? Porque, assim, eu citei alguns aqui, mas esses aqui que eu citei são mangás, tá? Não, Rafa, não são voltadas para a criação de mangá, não. É criação de novela mesmo. Só que eu só vi, eu não sei se tem muitas histórias sobre isso. Eu só vi uma na Novelton. A maioria que eu vejo assim é em mangá. Só que os mangás, vocês sabem que são derivados de livros, né? De novelas. Então, quando a maioria dos mangás tem, são derivados de novelas. Só que a maioria das novelas são coreanas. E para traduzir. Então, eu citei muito mangá porque eu leio muito pouco livro sobre isso, tá? Sim, Rafa, a maioria foi de mangá. A maioria foi de mangá. Olha, eu vou voltar aqui lendo os comentários de vocês. Gente, olha, tem uns mangás que tem a Megaton, né?
que são derivados de novelas. Então, vocês podem pegar esses mangás e procurar pelas novelas dele, pelos livros dele, tá? Aqui na nossa plataforma, a Ingrid mandou nos grupos como escrever o livro assim, tá? Para quem achou assim, ah, só dá para escrever mangá. Não, dá para escrever os livros, até porque mangás, a maioria são derivados de novelas. Então, vocês pegam lá o livrinho que tá, o link tá lá disponibilizado para vocês. Vocês peguem, leem, tem que compreender. Não consigo compreender. Manda, manda para Ingrid, para Bianca, para mim. Se a gente demorar a responder, desculpa, porque às vezes chega muita mensagem, a gente não vê. Exemplos de mangá nesse tema. Curva-se a Sua Rainha, que é da nossa plataforma, tá? Esses mangás que eu citar, da Mangaton. Curva-se a Sua Rainha e Minha Rainha Intocável, Minha Rainha Intocável e Curva-se a Sua Rainha. São os dois mangás que eu leio nesse tema. São maravilhosos, a prota não é burra, a prota é maravilhosa. Tem muito esse lance de sistema, tem muito em como usar o sistema com a vilã. Quando o sistema não é com a prota, por exemplo, é com a vilã, e aí a vilã acaba fazendo tudo errado. Então, o que só aumenta a favorabilidade. Qualquer coisa, vem de falar essa palavra, você não consigo. O livro Sagrado do Imperador também é um, que é nesse de entrar dentro do livro. Então, vamos lá. Quais opções vocês têm? Colocar um sistema, vocês podem colocar o sistema e ela entrando dentro do livro já com esse sistema. Exemplo, ela morreu no seu livro, no seu mundo real e entrou em outra realidade, só que entrou como sistema. Vocês podem fazer isso, vocês podem simplesmente colocar que o sistema apareceu, vocês podem colocar que ela morreu, entrou no livro e agora ela sabe tudo o que vai acontecer no livro. No caso, na novela, ela está vivendo ali dentro da novela, então ela vai evitar a morte dela ou um destino horrível de outra pessoa, ela vai tentar salvar ela e outras pessoas. Então, tem muita coisa para vocês fazerem. Vocês podem inventar, tipo, algum objeto mágico que ajuda ela. Pode ser um objeto que ajuda ela a ler o pensamento de outra pessoa. Pode ser um objeto que ajuda ela, sei lá, ficar invisível, sabe? É fantasia, gente. Vocês podem colocar muita coisa ali. Eu adoraria ler um livro sobre esses temas, sabe? Esse tema da aula passada e essa. Gostaria muito. Só que eu acho que, é, se vocês escreverem, por favor, mandem para mim. Qual, gente, agora é sério. Se vocês tivessem uma oportunidade, exemplo, de ter um sistema, ou entrar num livro, ou fazer um objeto, o que vocês fariam? Tipo, qual vocês escolheriam? Dá para vocês pensarem isso, tipo, se eu tivesse uma oportunidade de entrar na minha novela favorita, para evitar a morte de uma vilã, vocês podem seguir esse raciocínio de vocês. Exemplo, como eu faria isso? Pensar muito em vocês para poder colocar no livro, para criar o enredo de vocês. Eu gosto bastante dessa ideia, tipo, se eu voltasse no tempo, eu mudaria isso, isso e isso. Aí, gente, se eu tivesse a oportunidade desse livro aqui, de gastar esse tanto de dinheiro, nossa, ia faltar dinheiro para eu gastar. Tem um monte de. Gente, a novela que eu indico é esse 10 bilhões disponíveis, que novamente tá no grupo, que a Ingrid mandou o link várias vezes, então vocês vão lá, dá uma olhadinha como escreve, pegam os pontos importantes. Nesse tipo de livro para escrever, em terceira pessoa é melhor, tá? Terceira pessoa é muito melhor para escrever. Então, se você assim, não sei, não gosto de terceira pessoa, mas tenta pelo menos fazer, se não der certo, faz na primeira pessoa mesmo.
O importante é você conseguir entender o assunto, conseguir entender como que faz. Gente, né, olha esse chat. Todo mundo entendeu bem. Se vocês não pegarem essas ajudinhas da primeira, segunda e terceira aula, ai, ai, viu, gente? A minha favorita foi a segunda, deu para perceber quem estava na segunda aula. Só que esse aqui também é bastante interessante para quem tem muita imaginação, para quem gosta muito de escrever fantasia. Ai, gente, pelo amor de Deus, não, vamos voltar no tempo para fazer outra coisa. Rosana, tem uma história que a heroína tem dois superpoderes, mas não sei se encaixa no que você passou. Você pode, Rosana, você pode colocar que a heroína tem superpoderes. Se encaixa sim. É, quer dizer, é voltado, tipo, para ela ter, ela ganhar superpoderes, é voltado para ela, exemplo, se vingar ou mudar o destino dela. Se for pra, tipo, mudar o destino dela, eu acho que tem bastante a ver com o conteúdo. A gente, eu também gostei bastante dessas aulas, eu acho que até me ajudou, sério. Se eu voltasse no tempo, nossa, se eu voltasse no tempo, eu não sei nem o que eu fazia. Eu preferia entrar numa novel, sério. Às vezes eu quero, eu tô lendo e eu quero entrar. Gente, tem muita coisa para colocar, tem muita informaçãozinha gostosinha para pôr, para ler, sabe? Poxa, esses temas dessas três aulas, eu não sei se vocês estavam nas três, mas foram perfeitos. E principalmente a segunda me empolguei real. E na primeira, até um pouco. Rosana, sim, Rosana, essa história sua, que é a mulher renasceu no corpo de uma mulher, que se jogou no mar para negociar, se encaixa, tá? Se encaixa tanto com a segunda aula, quanto nessa, até porque as três aulas estão interligadas. Eu prefiro pensar assim. Tem muitas informações úteis na segunda e na primeira aula para quem quer escrever sobre esse tema. Então, não esqueçam de ler, né? De ler o PDF que vai ser enviado. Rafaela, você não entendeu a segunda aula? Gente, a segunda aula foi. Ai, a segunda aula foi meu pitel. Na minha novela, a protagonista foi enviada de outro mundo para ser salva e depois descobre ser filha de um deus e volta para salvar o mundo. Essa história conta. Conta. Ela entrou em outro mundo por exemplo, essa protagonista aí desse outro mundo morreu e ela não sabia que tinha que mudar o destino dela, ela não sabia como ela ia morrer. Então, quando a pessoa voltou, entrou no corpo dela, já tinha algumas memórias dela e vai mudar agora, vai mudar o destino dela. Eita, gente, desculpa. O assunto tem bastante de RPG também, principalmente sistema. E aquela historinha alternativa que eu falei para vocês. Essa historinha alternativa também é muito boa. Nossa, eu amo esse tema que a protagonista ela volta na vilã da sua novela favorita. Eu adoro, eu amo demais, gente. O tanto que eu leio essas coisas, vocês não têm noção. Por isso que eu amei muito os temas da primeira, segunda e terceira aula. Porque são coisas que eu leio muito, 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 obcecada. Então, antes de, tipo, a protagonista, ela entrar no seu romance preferido como vilã e mudar tudo e se vingar de todo mundo, gente, isso é muito bom para ler, vocês não estão entendendo. O público, eles gostam muito disso. Olha, gente, aqui jogou muita informaçãozinha, muitas ideias para todo mundo. Essa aula, eu achei ela riquíssima em informações, riquíssima em tudo, em tudo, em tudo. Várias ideias para todo mundo.
várias inspirações para vocês também, principalmente nos temas nos exemplos que eu enviei. Esse jeito na nova é o meu favorito, e principalmente quando entra na nova como vilã. Olha, a segunda aula, ela também falou sobre renascimento, que é o que também pode ser colocado nessa terceira aula, onde a protagonista, por exemplo, ela acha que morreu, mas ela volta um tempo antes, e o sistema aparece para ela. Fez a junção de duas aulas. Então, eu espero muito que todas essas informações tenham sido absorvidas por vocês. Eu vou mandar os 3 PDFs hoje nos grupos, para que vocês possam ler com calma. Vocês também coloquem aqueles livros que a gente indicou para vocês na biblioteca, para dar uma olhada, tá? É essencial. Então, Carla, depois você me manda o link do seu livro lá no meu PV, tá? Gente, desculpa. Eu tô vendo aqui que vocês têm um monte de livro nesses temas. Eu espero que essas informações ajudem no livro de vocês que estão em andamento. Tem outras pessoas que dizem que tem esse livro, um livro assim, guardado, mas não progrediu, né? Então, eu acho que essa aula vai ajudar muito para quem parou o livro porque não sabia o que fazer, ou então para outras pessoas que acharam que não tinha futuro, digamos assim. Por favor, vocês desenvolvam essas histórias. Tem um monte de informação aqui nesses PDFs. Eu gostei muito dessa aula, da segunda, na primeira aula também. Já é o nosso segundo curso. Eu não sei se vocês participaram do primeiro, eu acho que eu vi alguma de vocês no primeiro curso. Esse já é o nosso segundo curso. Infelizmente, essa aqui é a nossa última aula. Dor no coração, choro e desespero. Mas eu tenho certeza, vocês devem ter pego muitas inspirações aqui. Gente, essas aulas vão ficar gravadas, tá? A gente vão editar, se eu não me engano, as aulas. Vão colocar na página inicial da Noveltoon. Então, vocês ficam de olho lá naqueles bannerzinhos, tá? Tem os bannerzinhos lá, vocês fiquem de olho. E quando lançar, a gente também pode avisar no grupo, tá? Então, fiquem de olho, tanto no grupo quanto lá. Eu vou mandar os PDFs hoje, todos os 3. Eu não sei se vocês receberam, mas eu vou enviar todos os 3. Também serão enviados os 3 links dos livros que a gente citou na primeira, segunda e terceira aula. Tem muita informação nos PDFs. Quem não conseguiu participar da primeira aula ou da segunda, não se preocupem, as aulas vão ser gravadas, vão ser adicionadas no YouTube, mas vão ficar disponíveis lá na plataforma. E Rafaela perguntou assim, terá outros cursos agora esse, contas, pautas? Sim, possivelmente vai ter sim, e possivelmente também vai ser eu de novo, então vocês vão ter que me aguentar muito. O último curso foi eu, esse também. Eu não sei se vai ser eu ainda e a Bianca, mas eu acho que serei eu novamente. Gosto muito e obrigada pelo carinho de todo mundo. A gente se vê no próximo curso. E fiquem de olho lá no bannerzinho da Noveltoon, lá no nosso aplicativo, porque vai sair lá quando as aulas forem lançadas. Obrigada, gente. Fiquem todos bens aqui agora. A gente vai ter que finalizar a aula. Já são 22h01, ainda passei 1 minuto. Obrigada a todo mundo que compareceu. Eu espero que vocês, nos próximos cursos, vocês estejam presentes também. E falando aqui no nosso chat, né? Eu vejo vocês depois. Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem lá no PV. Se eu demorar a responder, não se preocupem, tá? Eu não tô ignorando, mas é porque às vezes é muito corrido. Então, me mandem mensagem, me deixem a par dos livros de vocês. Até a próxima. Tenham um restante de uma boa noite. E é isso. Espero ver vocês de novo, novamente no grupo e nas outras aulas.